comum acontecer, né, em um horário de culto, a pessoa acaba entendendo que a pessoa está falando alguma coisa dela, tá certo? Então é necessário a gente ter muito cuidado com isso, para não acontecer isso, ó, desistir, né? Muitos, quando estão deprimidos, ficam alienados ou fechados dentro de si mesmo, como um casulo. O abandono da comunhão com os irmãos pode ser um sintoma de depressão. Deixou ali o seu moço. Elias não deveria ter deixado o seu auxiliar, nem deveria ter ido sozinho para o deserto. A solidão agrava a depressão. Um bom confidente, né, e santo irmão e amigo é uma boa linha de defesa pelo fato de ter alguém para dialogar e orar juntos, né? A depressão priva a pessoa do relacionamento com os irmãos e amigos e ela reprime o desejo de viver. Então a depressão, ela está no âmbito, ela acontece tanto no âmbito de pessoas que têm uma vida religiosa, uma vida cristã, uma vida eclesiástica. Isso acontece com missionários, pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, cooperadores, auxiliares de trabalhos, irmãs do círculo de oração, todas essas irmãs, todos esses irmãos que são pessoas proativas no reino de Deus, eles estão sujeitos a passar por esse momento difícil, de crise, de uma situação mal resolvida, ou não foi sucedido em alguma coisa, vem a tristeza e o pensamento de que Deus não está com você. E isso é perigoso. Se você falar assim, Marcos, já aconteceu isso com você? Já aconteceu isso comigo, eu não queria falar com ninguém. Não que eu estava de mal, é porque eu senti vergonha das pessoas, por eu não estar na condição em que elas estavam. Talvez eu tinha medo delas me chamarem para ir para um lugar, e eu não ter condições para poder cobrir a minha saída, e ficar numa situação de vergonha. Ou por outros fatores também, né? Vamos embora para frente. Provavelmente o vídeo deve ter cortado, reiniciado novamente um outro, né, um outro tamanho aí, tá? Se esse vídeo não tá gravando, porque eu não olhei, a gente regrava de novo, não tem problema. Vamos para frente. Terceiro ponto, enfrentando a depressão. Aqui começa, nada vai acontecer se você não ter a atitude de enfrentar a situação, mesmo que ela seja desconfortante, mesmo que ela lhe traga alguns desconfortos ou situações adversas e tristeza até um pouco mais profunda, vêm os choros e as lágrimas, não tem problema, desde que você seja vitorioso. Para frente, enfrentando a depressão. Primeiro item, confiando firmemente no Senhor. É o primeiro passo, principalmente você que é servo de Deus, que é um obreiro, é um pastor, é um oficial da casa de Deus, que exerce funções na casa de Deus, seja em departamentos, seja na frente do povo, como pastor, como presbítero, como evangelista, como missionário, como diácono, como auxiliar de trabalho, como líderes de círculo de oração, líderes do departamento de juventude, líderes do departamento de adolescente, líderes de departamento infantil. Todos nós, líderes de departamento de escola bíblica dominical, professores de escola bíblica dominical, você não está isento de cair numa situação como essa. Mas o que você precisa fazer? Quando você cair numa situação como essa, peça ajuda. Procure uma pessoa de confiança para você conversar. Relate a sua situação. Ouça atentamente o conselho. Não procure pessoas que não tenham habilidade espiritual e conhecimento para poder te ajudar. Procure pessoas comprometidas em te trazer uma solução, tá? E assim Deus vai te abençoar. Primeiro, confiando firmemente no Senhor. Deus é soberano, nada ocorre sem a sua permissão. Daniel 4, 37 a 34. O crente que confia na soberania de Deus, mesmo nos momentos difíceis, como os vividos por Elias, não se deprime, mas descansa naquele que tudo pode. Mateus 19, 26. O Senhor jamais nos abandona. Ele não havia abandonado o seu profeta e nem o seu povo fiel.
Aleluia. Terceiro, nós estamos falando do terceiro ponto, enfrentando a depressão. Segundo item, orando e jejuando. Talvez você não tenha hábito de orar muito ou jejuar. Talvez você nem jejua. Talvez você nunca precisou jejuar na sua vida. Tá certo? Mas muitas pessoas jejuaram por você. Já pensou nisso? Né? Pense nisso. Orando e jejuando. O crente fiel pode deparar-se no seu dia a dia com situações que somente são resolvidas através da oração. Mateus 19:15, Jeremias 29:12 e 13, Esther 4:16. Tá? Muitas coisas que nós que iremos realizar ou estamos realizando necessita que nós tenhamos um momento de oração antes, ao levantar da nossa cama, na primeira hora do dia, ou na hora do almoço, ou em um horário específico. Você não precisa fazer alarde, nada disso. No seu silêncio, vai ali, fala com Deus, e Deus certamente te abençoará. Outra, o jejum e a oração são armas espirituais, poderosas para trazer a cura e o alívio aos corações abatidos. Quantos corações estão abatidos? Então, há momentos que nós precisamos jejuar e orar, certo? Eu tenho uma vida de oração regular. Por que regular? Porque eu tenho meu trabalho e tomo também meu tempo, tá? Eu tenho meu emprego, aliás, eu trabalho por minha conta, eu sou prestador de serviço, mas a minha vida é corrida, tá certo? Quando eu chego do dia, eu tenho uma mensagem para preparar, eu tenho um assunto para preparar, então isso toma muito meu tempo. Às vezes eu estou desgastado, há dias que eu estou um pouco abatido e eu preciso da ajuda de Deus e para que Ele possa me fortalecer para que eu possa continuar. E precisa valer a pena, né? A gente tem as demandas da gente, tem a vida cotidiana da gente, também nós temos os enfrentamentos também diários, como qualquer cidadão de uma cidade ou de um país, nós enfrentamos os mesmos problemas. Eu sou cristão, não deveria estar passando por isso. Passa sim. Nós estamos vivendo uma sociedade que ela está variando sempre. E tudo influencia na nossa vida, principalmente a economia. Quando as coisas não vão bem, no aspecto geral, acaba nos afetando de uma certa forma. E a gente precisa trabalhar para poder pagar as contas. Isso demanda tempo, um desgaste. Quando às vezes eu chego em casa, já tem um pedido aqui, Marquinho. Minha esposa fala para mim, Marquinho, deixaram aqui um recado para você ir na casa de fulano de tal. Às vezes não dá tempo de descansar. Eu entro, tomo meu banho correndo, visto a minha roupa, pego a Bíblia, uma harpa e vou para casa. Às vezes não dá nem tempo de ajoelhar e orar. Então, por causa dessas tarefas que temos, né? Porque a nossa missão é ajudar pessoas, né? Nós somos chamados por isso. E nós não podemos deixar de fazer isso porque Deus nos chamou para esse propósito, certo? E não é por interesse algum, mas porque Deus, fazer as coisas para Deus é excelente por demais, tá certo? E quando eu me sinto cansado, eu vou orar, tá? E às vezes tem momentos que a gente vai conversar e talvez a pessoa não consegue compreender a nossa situação, acha que estamos bem sempre. Não, temos dificuldades também, mas temos que buscar a Deus, buscar a ajuda do Eterno. Somente isso Ele pode nos ajudar. Então, há momentos que não só a oração vale, você precisa jejuar, se consagrar, para enfrentar o inimigo invisível, que você não vê, mas ele está em derredor. Conforme está escrito em 1 Pedro capítulo 5, ele está em derredor buscando uma vítima, buscando a quem possa tragar. Então está em constante oração, em constante preparo espiritual. Nós que somos oficiais, obreiros da casa de Deus, temos que ter uma boa vida de leitura para que isso possa influenciar na nossa vida quando nós formos levar uma mensagem, um aconselhamento, uma ajuda espiritual para alguém. Tá certo? O terceiro item, evitando a autocomiseração. De acordo com a Bíblia de Estudo de Aplicação Pessoal, quando formos tentados a pensar que somos os únicos fiéis que restam para realizar algo, não devemos nos lamentar. A autocomiseração diluirá o bem
que porventura fizermos. A gente acha que só a gente existe, né? Que só a gente está sofrendo aquilo, enquanto tem muitas outras pessoas também sofrendo. Elias considerava-se a única pessoa, o profeta Elias, ele se considerava a única pessoa que ainda era autêntica para com Deus. Solitário e desanimado, esqueceu-se de que os outros permaneceram fiéis em meio à impiedade de sua nação. 1 Reis 19, 18. Foi aí que Deus falou com ele: Elias, glória, eu gosto de Deus por causa disso, amado. Ele sabe de tudo, não precisou nem de computador para dizer tem tanto, não. Deus falou: Elias, calma, meu filho, ainda tem 7.000 fiéis que não se ajoelharam perante Baal. Eita glória, tá certo? Então temos que tomar cuidado com isso, de nós quando chegarmos numa luta, acharmos que só a gente está passando por uma luta, que estamos sendo injustiçados, enquanto outras pessoas. Vem cá, quantas mães que estão chorando agora, os seus filhos que estão envolvidos com entorpecente, com drogas, com vícios, quantas mães choram seus filhos agora? São muitas, tá certo? Então os problemas que enfrentamos, muitas das vezes podem ser iguais aos outros que estão enfrentando lá fora. Mas você que é servo de Deus, né? Você tem Deus, busca o Senhor. Busque ajuda espiritual. Você que não é servo de Deus, é uma pessoa que não segue igreja, essa palavra é para você também. Você precisa ter coragem. Você precisa buscar ajuda. Você não pode deixar a depressão tomar conta da sua vida a ponto de você querer se suicidar e dar fim na sua vida. O suicida não herdará o reino dos céus. Quero deixar claro que o suicida não herdará o reino do céu, porque ele não tem autoridade para tirar a sua própria vida. Para frente. Quarto, entregando a vida e o futuro somente a Deus, nas mãos de Deus. Você precisa entregar a sua vida e o seu futuro nas mãos de Deus. O deprimido deve sem demora e pela fé levar a Cristo o fardo opressor de sua angústia, convicto de que ele o livrará de tudo e de tudo cuidará. Salmos 42, Isaías 53, 4 e 5, Mateus 11, 28 e 29. Ter convicção que Deus nos ama e que Ele se importa conosco, fortalece e consolida a nossa fé, principalmente quando as circunstâncias desagradáveis nos ameaçam e por fim nos atingem. Tá certo? A família está chegando, estão chegando no ensaio, né? Quarto, saindo da depressão, é o estágio final. Aquele que entrou em depressão, ele precisa sair. Ele não pode continuar e ser destruído pela depressão. Você precisa pensar nisso, né? Saindo da depressão. Primeiro, quais os pontos que nos levam a sair da depressão? Primeiro, a restauração física. Através de um anjo, Deus proveu o alimento e água para o profeta, e em seguida o Senhor lhe proporcionou um sono reparador. Ele dormiu, e o bem-estar físico e psíquico de Elias era fundamental. Salmos 103, 14. Vamos fazer aqui uma análise da situação do profeta Elias. Vamos dizer que, devido às circunstâncias que ele passou, ele ficou noites acordado, noites a fios, dias sem dormir. O pavor tomou conta da sua vida. Ele não dormia. E quando ele chega na caverna, Deus o faz dormir. Ali Deus alimenta ele se alimenta primeiro, e isso é importante. Nós precisamos nos alimentar bem. Uma das primeiras coisas que acontece com a pessoa, quando ela entra num estado depressivo, é parar de comer. Não quer comer, não quer tomar água, está fazendo greve, alguns fazem greve e tal. E isso é o pior, porque o corpo enfraquece, o inimigo está assistindo ali, daqui a pouco ele chega juntinho, porque a pessoa já não está lúcida para poder pensar em alguma coisa.
Isso é perigoso. O que Deus fez com Elias? Deu alimento a ele e fez ele cair num sono profundo. Viu? E quando Elias andou, saiu daquele sono, acordou, certo? Ele andou, né? Ele caminhou com aquele alimento, com aquele sono que Deus deu para ele dormir, 40 dias. Por isso que eu estou te falando, confie em Deus e você vai se dar bem, né? Segundo, saindo da depressão. Segundo, mudança de ambiente. Uma vez eu visitei um casal e precisei falar isso. Eles passaram por um processo e eu falei, olha, primeira coisa que vocês têm que fazer, vocês pagam aluguel nessa casa aqui? Não, não pagamos não, muda de casa. Tá certo? Muda de casa. Atitudes que tomaram e Deus abençoou e eles alcançaram a oportunidade que eles precisavam. Tá certo? Então é isso. Aí, ó, o povo vão chegando, ó, netinha, a nora, a esposa. Boa noite, povo. Viu? Dá um alô pro pessoal aí. Olha lá. Boa noite. Fala oi. Fala oi, povo. Fala. Não quer não. Certo? É muito bom, né? Glória a Deus. Então, terceiro item. Nós estamos no terceiro ponto, no quarto ponto, falando do terceiro item, saindo da depressão. Terceiro ponto, que diz? Terceiro item do terceiro ponto. Bem-estar espiritual. Né? Ó, o vento, o terremoto e o fogo no Monte Horebe eram uma demonstração da suficiência e do poder de Deus. A voz mansa e suave, por sua vez, falava do grande amor do Pai. 1 Reis 19, 11 e 12. Talvez uma caverna, verso 9, não seja o local mais adequado para Deus revelar-se a alguém. Todavia, nas situações mais adversas da nossa vida, o Senhor pode vir ao nosso encontro para nos tirar da depressão, né? E o profeta saiu daquele lugar com uma nova visão acerca do seu Deus. Deus o fortaleceu. É isso que é importante. Deus fortaleceu Elias. E Elias continuou seu ministério. Então, meu amigo, meu irmão, pense nisso. Pense com carinho. Pense com cuidado. Tá certo? Para que Deus possa te dar a graça que você precisa. Nós precisamos gravar na nossa cabeça. Cuidado com a depressão. Cuidado com a depressão. Tá certo? Ó, a depressão, eu vou ler aqui para você, ó. A depressão, ela é um distúrbio caracterizado por debilidade física, desânimo, sensação de cansaço e ansiedade. Quando você sentir isso, não se afaste das pessoas que você ama, que você gosta. Não se afaste dos seus amigos que querem o seu bem. Eles estão ali para te ajudar, para te fortalecer. Eu entendo até que quando nós estamos num estado difícil, talvez as coisas não aconteçam na nossa vida, nós se encolhemos. Mas você é forte o suficiente, há dentro de você uma força muito grande que faz com que você tenha condições, com a ajuda de Deus, sair da situação que você está vivendo. Mas se você se trancar, se você evitar seus amigos, seus irmãos, aqueles que gostam de você, eles também ficarão tristes junto com você. Talvez, quando encontrar com você, vão esboçar alegria, vão esboçar sentimentos alegres para poder mostrar um estado de alegria para você. Mas, ao mesmo tempo, eles vão passar por eles vão ficar tristes por te ver na situação em que você está passando. Tá certo? Então confie em Deus. Tá certo? Nem todas as pessoas têm pensamentos ruins a nosso respeito. Há aqueles que vão criticar? Claro. Há aqueles que vão dizer que falhamos? Vai. Há aqueles que vão dizer que não deu certo para nós? Claro que vai aparecer. Mas no meio dessas pessoas vão aparecer pessoas de boas intenções, que está interessado em te ajudar, que está interessado em ver você feliz. Olha, pensa comigo, nem todo mundo é igual.
A felicidade de uma pessoa é a felicidade da outra. Se você está num grupo de pessoas que estão buscando um ideal e de repente você conquista algo, essas pessoas vão ficar alegres. Mas se você ficar triste, ficaremos tristes também. Isso não quer dizer que haverá momentos que nós não vamos ficar tristes. Mas nós temos que vencer essa tristeza. E assim Deus nos dará a vitória. Lembre-se, aquele que se suicida, Deus não tem parte no reino de Deus. Tá? Cuidado. Nem o homicida e nem o suicida. Quero deixar aqui outro versículo para você. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como um obreiro que não tem que se vergonhar e que maneje bem a palavra de Deus. 2 Timóteo 2,15. E Deus certamente abençoará a sua vida, te dará a vitória que você precisa. Você está passando por algum problema? Está te deixando frustrado? Calma. Se Deus está te mantendo, está te ajudando, você vai sair dessa situação, vai vencer. Se você é uma moça que estudou ou você não consegue desenvolver sua vida, alguma coisa está amarrada na sua vida, você não consegue ir para frente, as coisas não dão certo, você queria ter certas coisas, as coisas não acontecem para você, tenha calma, procure conversar, procure se abrir com uma pessoa séria, tá certo? No caso feminino, procure uma irmã de uma igreja, converse, não é todas as irmãs, tem as pessoas certas para conversar. Você que é um rapaz, que você talvez está desempregado, não consegue arrumar seu emprego, ou você que gostaria de ter suas coisinhas, comprar as suas coisas com seu próprio dinheirinho, você não tá conseguindo isso, tenha calma, não entre nesse estado depressivo, procure ajuda e eu tenho certeza que Deus te ajudará. Você que é chefe de família, tem a sua esposa, tem seus filhos, chegou um momento talvez você teria que ajudar os seus filhos, a encaminhar os seus filhos, as coisas não estão dando certo, isso não é o fim do mundo, calma, Deus te dará a vitória que você precisa, você não pode aceitar a derrota no primeiro fracasso, nem no segundo, nem no terceiro, tá? Nós somos seres humanos, nós estamos sujeitos a cair e levantar, mas nós não podemos ficar prostrados, temos que se levantar, sacudir a poeira e andar. Você que você que é esposa, você que é casado, tem seu marido, tem seus filhos, de alguma forma você está passando por um processo talvez, que está te deixando triste, deixando você abatida, calma, procure conversar, procure se abrir, não converse com todo mundo, mas converse com pessoas certas, e certamente Deus abrirá a tua mente, abrirá o entendimento e te dará a vitória que é preciso. Você que vive em família, procure viver junto, procure perdoar um ao outro, procure deixar para lá certas resenhas, se entender, tá certo? Daqui a pouco Deus, o nosso soberano Deus, Criador dos céus e da terra, Ele vai nos chamar para prestar conta. E quando Ele nos chamar para prestar conta, Ele vai reclamar isso, a nossa falta de diálogo, a nossa falta de comunhão, talvez estamos aborrecidos com uma pessoa, amargurado, com angústia, com a coisa do coração, com amargura dentro do coração a respeito de alguma pessoa. Nós precisamos perdoar uns aos outros. Tá certo? E assim nós vamos vivendo. Lembre-se que esta palavra que eu trouxe para você hoje é simplesmente para te ajudar. Te ajudar a você vencer, te ajudar a você sair dessa situação. Você que é um obreiro do Senhor, que há muito tempo você não vai na casa de Deus, está em casa, está parado, tem agora um termo que está dizendo aí que o ministério está travado. Será que está travado mesmo? Não, vai lá, procure conversar, pede ajuda, entre, retome o seu caminho, retome a sua vida ativa de servo de Deus. Faz isso não, você está sacrificando a você mesmo, você vai perder a sua salvação, você que era um obreiro, um presbítero, um diácono, um pastor, um evangelista, um missionário, e agora você recuou. Quando você recuou, sua família toda recuou com você. Olha quantas pessoas estão sendo prejudicadas. Então, muitas das vezes, nós temos que assumir a posição de Cristo. Tá certo? Principalmente você que é chefe de família. Se você não assumir a posição de Cristo, de enfrentar o problema de frente, Cristo não correu do problema. E mesmo que você
tenha problemas, mesmo que você saia machucado da situação, mas daqui a pouco Deus curará a sua ferida. Mas aceita o conselho de um amigo, retome o seu caminho, conversem mais, dialoguem mais, se entendam mais. O reino de Deus não é o que muitos estão pregando aí. O reino de Deus é paz, o reino de Deus é comunhão, o reino de Deus é perdão, o reino de Deus é reconhecimento. Há muitos líderes que não reconhecem o trabalho daqueles que são seus liderados, tratam mal, e isso traz tristezas profundas, de pessoas que deram o seu sangue, o seu suor, a sua vida por uma causa e não teve o reconhecimento quando precisava reconhecer. Então, o que eu quero dizer para você nessa noite, retome o seu caminho, retome a sua carreira. Deus não te chamou para você ficar prostrado. Deus não te chamou para você ficar prostrado. Tá certo? Então, o conselho que eu te dou, faz isso não. Olha quantos de vocês estão parados em casa. Olha quantos de vocês deixaram de caminhar. Olha o estado que você está. Deus não te chamou para isso. Tá certo? Pense nisso. Pense com carinho. Você que consegue assistir e teve paciência de me ouvir até agora. Pense com carinho sobre isso. A retomada de caminhada, ela é difícil. Mas se você buscar, insistir, batalhar, pedir ajuda, cair na graça de Deus, o Espírito Santo vai te tomar de novo, vai te rejuvenescer, vai te fazer voltar ativa novamente. Porque o reino de Deus precisa de pessoas trabalhadoras, tá certo? Pessoas que busquem, tá? Então faça isso. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Você que não é crente, que está ouvindo esse vídeo, a minha intenção é te ajudar. Se você ver alguém com depressão, triste demais, com angústia profunda demais, corre e pede ajuda, porque essa vida não pode se perder. Que Deus abençoe a todos. Farei uma oração por você. Pai querido, depois de tudo que falamos aqui, Pai, o Senhor conhece a nossa intenção, que o Senhor nos chamou para um propósito maior, que é conduzir pessoas, ó Pai, ao Teu reino. Eu sinto essa chamada na minha vida, e é por isso que eu quero orar por cada pessoa aqui neste momento. Aquele que está com problemas em casa, aquele que está com problema de desemprego, aquele que está com problema conjugal ou social de qualquer ordem. Pai, eu entrego essas vidas nas Tuas mãos. Aquele que está no hospital, enfermo, doente, Deus, ser com ele. Ser com esse senhor, com essa senhora, com este empresário que está com a sua empresa, Pai, numa situação difícil. Esse senhor que estava empregado, agora está desempregado. Meu Deus, tenha misericórdia dessas pessoas e dê a eles, ó Pai, a vitória que eles precisam. Em Teu nome, Jesus, eu repreendo o mal. Em Teu nome, ó Pai, eu repreendo todo o mal. Em Teu nome, Jesus, eu clamo a vitória sobre esta vida e a família dele ou dela. No nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. A gente volta a conversar numa próxima oportunidade, tá certo?